Ó, já são 3 horas, eu vou esperar só mais um minutinho, tá? 3:01 a gente começa. Se você estiver aí na sua casa, coloca um fone, vai fazer alguma coisa, fica me ouvindo. O cenário vai ser esse aqui. Aí se você estiver fazendo alguma coisa, estiver ocupada aí na correria, fica me ouvindo, deixa o celular no cantinho com o som, põe um fone, enfim. E quem por acaso, né, não puder ficar a aula toda, a aula assim vai demorar ali mais ou menos 1 hora e pouquinho. Quem por acaso tiver que sair, tiver algum problema, uma criança chorando, vai ficar salvo, tá? E aí depois vocês vão ter o acesso à gravação, tá? Tá. Eu já vou começar aqui, tá? Gente, são 3:01, eu já vou começar, tá? O iPad não sei, mas qualquer coisa eu vou me virando aqui. Bom, eu acredito que se você comprou, né, a vaga, garantiu a sua vaga aqui no Esposa Intercessora, é porque ou você tá com um casamento legal, mas você acha que tá faltando alguma coisa em você, tá faltando alguma coisa no seu casamento, ou então você tá passando por uma fase difícil no seu casamento. Às vezes seu casamento está se desfazendo, tá escorrendo entre os seus dedos, e você quer entender mais sobre o que é de fato um casamento, sobre qual poder, sabe, que eu tenho, sobre qual poder que você, mulher, tem no casamento, sobre qual o seu papel dentro do seu lar. E isso é muito válido, porque é o primeiro passo para a gente mudar alguma coisa é a gente entender que existe um problema, ou então existe uma melhoria em potencial, e a gente caminhar, fazer o movimento. Gente, casamento é movimento, não tem como estagnar. E a gente sempre, igual eu vou falar em alguns tópicos aqui para frente, a edificação do lar, ela é para sempre. Enquanto você estiver nessa terra viva, você vai estar edificando o seu lar. Você não vai edificar ele 2 anos e depois acabou, está completo. Não, sempre, todos os dias. É igual limpar a casa. O serviço não acaba nunca. Edificar um lar não vai se acabar nunca. Tá? E a gente tem que estar ciente do que é um casamento e tem que estar ciente do nosso papel para a gente poder edificar um lar. Tá bom? E a gente vai começar justamente por aí. Bom, primeiro ponto que é muito importante. O que é um casamento? O que é um matrimônio? Eu quero que você coloque na sua cabeça. A maior parte das pessoas hoje em dia lida com o casamento como se estivesse lidando com um namoro. Casamento não é namoro. Namoro não sustenta matrimônio. Dinâmica de namoro não sustenta matrimônio. Tanto que quantas vezes a gente ouviu falar de casais que namoravam e depois casou, não deram certo. Com pouco tempo já divorciou. Por que no namoro funcionava e no casamento não funcionava? Porque o casamento ele não tem espaço para o que não é eterno. Porque o casamento ele é um plano de Deus. Ele foi feito para ter Deus. Quando não tem Deus, ele é incompleto. O casamento ele é uma trindade, feito pela esposa, pelo marido e por Deus. Se não tem Deus, não tem casamento. Tem ali uma dinâmica de namoro, tem uma dinâmica sei lá de quê, mas não é de casamento. Tá? Então, o primeiro ponto a ser entendido, a profundidade do casamento. Entenda que de Deus nós viemos e para Deus nós temos que voltar. O final da frase não foi para Deus nós vamos voltar, não, nós temos. Então é como se durante a sua existência aqui na Terra, você dia após dia fosse construindo degrauzinhos, né? Degrauzinho por degrauzinho para voltar para o céu, que foi de onde você veio. Quem te criou não foi o mal, foi Deus. E para ele a gente tem que voltar. E o matrimônio é uma grande, grande estrada de santificação. Porque o matrimônio é uma das coisas onde o nosso egoísmo vai ser colocado à prova todos os dias. Onde a nossa humanidade vai ser colocada à prova todos os dias. Onde o nosso espírito vai ter que sobrepor a carne todos os dias. E não é fácil. E vai ter dias que você vai falhar. E tem dias que eu falho, tem dias que meu marido falha, e é isso. O importante é nós estarmos sempre conscientes, sempre atentos, sempre vigilantes,
Para a gente, ok, erramos hoje, mas amanhã vou me esforçar mais para eu não errar naquilo. Veja o matrimônio como algo sagrado. É a primeira parte para você reestruturar o seu casamento e, de fato, ser uma esposa intercessora, que a gente ainda vai chegar na parte da intercessão aí, tá bom? Bom, o primeiro ponto. Depois de entender que o matrimônio ele é uma via de santificação e que ele vai ser, sim, desconfortável em vários momentos, você tem que colocar na sua cabeça quais foram os ideais de casamento que me foram colocados na cabeça ao longo da minha vida. Porque muitas vezes você está repetindo padrões. Às vezes o seu pai e a sua mãe não tiveram um casamento legal ou não têm um casamento legal. Porque um casal estar junto não significa que o casamento deles seja funcional. Às vezes sim, vão ter casais que estão juntos há 20, 30, 40 anos, mas o casamento deles é disfuncional. O casamento deles não é ideal. O casamento deles não está alinhado com o que Deus espera de um matrimônio. Então é muito importante que antes de você olhar para o seu casamento, você saia um pouco desse seu olhar para o casamento e se internalize e pense, tá, o que me foi falado ao longo da vida sobre casamento? Às vezes aquela sua tia, de não sei aonde, fala que para que você foi casar? Já me falaram isso. 4 meses depois que eu casei, uma sobrinha da minha avó me encontrou no shopping e perguntou por que você foi fazer isso? Mas não é nosso, né? Por que eu fui fazer isso? Não, ela está fazendo baseado nela, está falando baseado nela. Ela era uma mulher que tinha um casamento disfuncional. Ela era uma mulher que não tinha sabedoria nenhuma. Então ela está jogando a vivência dela em mim. Qual foi a vivência de terceiros que foi jogada para você? O que a sua mãe te falou sobre casamento? Porque nós somos frutos da união de um homem e uma mulher. Você tem um pai, você tem uma mãe. Por mais que você não tenha contato, por mais que você não goste, você veio de uma relação de homem e mulher. Como que era essa relação? Às vezes foi fora de um casamento. Às vezes veio de um casamento, mas um casamento disfuncional. Às vezes você teve um pai ausente que trabalhava fora, um pai que traiu sua mãe, uma mãe que traiu seu pai. O que te foi ensinado sobre casamento? E principal, o que atualmente você tem sido ensinado sobre casamento? Atualmente, hoje. Porque quando a gente abre o Instagram, o que a gente vê? Não sei quem traiu a famosa não sei que. A Virgínia e o Zé Felipe divorciou. A gente só vê isso. É divórcio, é traição, é uma bagunça. A gente está ali vendo essas coisas, elas vão entrando no nosso imaginário. E eu vou falar mais para frente, quando a gente chegar na parte da espiritualidade, que um dos jeitos do mal agir em nós é através do nosso imaginário. Então você está ali consumindo, né, vendo essas coisas, está tudo entrando ali no seu inconsciente, está tudo ficando armazenado ali, na sua bibliotequinha. E vai ficando aquele ideal, nossa, meu marido um dia vai me trair, homem trai, homem não é confiável. E você começa a agir conforme aquilo mesmo sem saber, é inconsciente. Entende? Tem umas mulheres, inclusive, que começam a entrar no estado de histeria. Elas ficam, assim, totalmente na defensiva com o próprio marido, que nem fez nada, assim. Fica com raiva de todos os homens, incluindo o marido dela, sabe? E não tem como você, de fato, interceder pelo seu lar se você está nesse estado. Nessa vibração aí de amargura, de histeria, de nenhum homem presta, todo homem é mau, todo homem é um agressor em potencial, a masculinidade é uma coisa ruim. Para com isso. Você tem que entender que essas coisas não são legais. Essas coisas não vão te ajudar a evoluir, nem vão te ajudar a interceder pela sua casa. Você tem que se libertar disso, deixar isso para trás, deixar isso com as pessoas que têm isso. Ah, a fulana, a tia da minha avó que me encontrou no shopping, que falou, por que eu casei? Meu amor, isso pertence a você, deixa lá com ela. Tchau. Ah, minha mãe falou que homem nenhum presta, que meu pai largou ela. Tá bom, mãe. Ok, me compadeço pela sua dor, mas foi a sua história. Vocês entendem que é importante isso, esse movimento? E... Peraí, gente.
esse movimento de você olhar essas crenças que você tem é muito importante, porque a tríade, a trindade ali da mudança é você se conhecer, você aceitar aquilo e você superar aquilo. Entendeu? Então você se conhece, pô, sim, eu tive referências negativas de casamento, eu não tenho uma boa ideia do que é um casamento, eu não sei nem o que é um casamento, na verdade, porque eu acho que eu vivo um namoro, não é um casamento, ou sei lá, acho que eu vivo uma batalha, um campo de guerra, mas não vivo casamento. Você aceita aquilo, não é aceitar no sentido de, ok, é isso, diz isso. Não, é aceitar no sentido de, tá, não é o que eu gostaria, mas essa é a minha realidade. E aí, a partir disso, você se supera. Por quê? Porque a verdade liberta. A verdade vos libertará. Aí você está pronta para se superar, que é o que eu espero que essa aula hoje faça por você. Te ajude, seja uma ferramenta para você se superar. Tá bom? Bom, já entendemos o lado sagrado do casamento, tá? O casamento é a base da família, né? Se o casamento vai mal, consequentemente, a família tem fissuras, né? Começa a desmoronar. O casamento ele é a ponte, os pilares que seguram a família, né? A família é a menina dos olhos de Deus. A família é a menina dos olhos de Deus. Deus ama famílias. Deus ama casamentos. Coloca isso na sua cabeça. E se Deus ama uma coisa, o mal odeia. Então o mal não gosta de famílias, o mal não gosta de casamentos. Tanto que uma das coisas que o mal mais quer destruir são as famílias. E para destruir uma família, qual que é o coração ali? O calcanhar de Aquiles da família? O casamento. Não tem como você ter um lar estruturado sem um casamento estruturado. Ponto. Não tem como. Não tem como ter um lar feliz sem ter um casamento feliz dentro daquele lar. Se a sua relação com o seu marido é desestruturada, é desordenada, a sua casa vai ser desordenada, a sua família vai ser desordenada, os seus filhos vão ter desorganizações, mesmo que sejam internas. Isso reflete em tudo, tá? Reflete em tudo. E depois que entendemos isso, temos que entender os papéis. Como falei, se o casamento está desordenado, a família está desordenada. Deus é um Deus de ordem. Quando você vai num lugar, numa empresa, numa loja, que é organizadinha, o que você vê? Cada um tem seu papel. O fulano é o gerente, o fulano ali é do almoxarifado, o fulano... Designação de papéis. O homem tem os dele, a mulher tem os dela. Não quer dizer que não possa, em alguns momentos, transicionar, mas são momentos pontuais, são exceções. Mas cada um tem os seus papéis principais, que não podem ser transferidos. E quando você vai contra isso, você está automaticamente subestimando a inteligência de Deus, igual eu já falei nos meus stories. Você fala para mim que homem e mulher são iguais, a gente tem os mesmos deveres, perdão. Você está subestimando a inteligência de Deus, porque se Ele nos fez diferentes, fisiologicamente diferentes, é porque temos papéis diferentes, tem um porquê das coisas. Então, como Deus é um Deus de ordem, vai ter designação de papéis. E você tem que entender o seu. E para você entender o seu, primeiro ponto, você não pode odiar homem. Porque o que eu mais vejo nos meus stories, nas minhas caixinhas de pergunta, enfim, no meu WhatsApp, nos meus atendimentos, é mulher que odeia homem. Minha amiga, enquanto você estiver nessa vibração aí de que homem não presta, homem trai, homem não é confiável, homem isso, homem aquilo, não sei o quê, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar a natureza masculina. Não quer dizer que você tenha que ficar na rua aí, qualquer homem abaixando a cabeça, nem nada. Mas respeita. Sai dessa guerra que você está lutando sozinha. Tem mulher que parece que vive em função sabe, o tempo inteiro se impondo. Parece que fica acuado quando vê um homem, parece que incomoda ela. Não, calma. Sem histeria. A gente tem que refletir a glória do homem.
Se você odeia homens, você não faz isso. Se você odeia os homens, você não vai refletir a glória do seu marido. Consequentemente, você não vai respeitar a liderança dele. Consequentemente, você vai pegar o lugar dele. Consequentemente, sua casa está disfuncional. Pronto, acabou. Está tudo bagunçado. E Deus, como eu falei, é um Deus de ordem. Então, se sua casa está igual um galinheiro, como é que faz? Tem que ordenar as coisas. Você, por exemplo, aí, que é casada. Mas peraí, você é casada mesmo? Você já oficializou sua união? Oficializa. Porque muitas vezes a gente não oficializa, não é porque o outro não quer, não é? É simplesmente por não priorizar. Vai oficializar diante dos homens, vai oficializar diante de Deus. Vocês não têm noção da diferença que isso faz. Quando a gente quer fazer as coisas certas e ordenadas, porque Deus é um Deus de ordem, Deus honra a gente. Ah, a gente não tem dinheiro para nada. Meu amor, você decidiu, você e seu marido, a gente vai marcar o casamento civil, vai marcar o casamento religioso. Deus vai trazer a provisão. Igual aconteceu no meu casamento civil. Eu não sou casada na igreja ainda, já marquei, vou casar em outubro. Mas no meu casamento civil, eu e o Marcos, a gente não tinha dinheiro para nada. Para nada. Na semana do nosso casamento, a gente vendeu não sei lá o quê, uma consultoria. O dinheiro que a gente ganhou dessa consultoria foi o dinheiro exato da gente pagar as coisas do nosso casamento. Uma roupa, uma maquiagem, pagar, enfim. Deus, ele traz a provisão. Quando ele vê o seu movimento de ir até ele, de fazer as coisas certas e de respeitar a ordem das coisas, ele traz a provisão. Você tem que pôr o pé para ele pôr o caminho. Você já ouviu falar disso? Você põe o pé e depois Deus põe o chão. Cadê você pôr no pé? Para de ficar acomodada. Ah, não, mas não sei o quê. Vai marcar seu casamento civil. Ah, mas meu marido esquece. Amor, igual eu falei no story ontem. Terça-feira, 3 horas, a gente vai no cartório marcar nosso casamento. Ah, que não sei o que. Se você não for, eu vou. Acho que tem que ir junto, né? Enfim, dá seus pulos. Vai na paróquia marcar. Se você for evangélica, vai organizar seu casamento na igreja. Eu não sei como é que é evangélico. Organiza as coisas. Deus é um Deus de ordem e Deus honra a gente quando a gente quer fazer as coisas com ordem. Tá bom? Bom, com relação à deliberação de papéis, né? Primeira coisa, vamos cancelar aí o ódio aos homens. Entenda que porque você teve vivências ali com homens ruins, não significa que todos os homens sejam ruins. Tá, aquele homem específico fez isso comigo, mas não quer dizer que todos os homens sejam assim. Se liberta disso, porque isso vai atrapalhar seu casamento, que você vai olhar para o seu marido e você vai ver os homens que te fizeram mal. Libera perdão. Se precisar entrar com uma terapia, uma psicóloga, entra. Recurso, movimento. Deus honra a gente quando a gente faz movimento para melhorar. Tá bom? Segundo ponto, vamos entender de vez o que é uma submissão. Ai, que submissa, eu sou inferior. Quem que te falou isso? Quem que falou que submissão é você ser uma funcionária dentro da sua casa? A submissão, gente, se eu puder resumir, assim, bem seco, é você respeitar o papel de homem do seu marido e não querer tomar ele para você. E eu, todos os dias no meu WhatsApp, eu recebo mensagem de mulher que está pegando o papel de homem da casa. E eu sempre falo, meu amor, a liderança da casa ela é uma cadeira de um lugar só. E sempre tem alguém sentado nela. Se não é o seu marido, é você. E ela não é sua. Ela não foi feita para você. A submissão é você entender que essa cadeira não é sua, é do seu marido. É isso. E vocês estarem sob a mesma missão. Qual que é a missão do casamento? Voltar para o céu. Ah, a gente vai morrer? Não, não é isso. Caminho de santificação. Lembra do que eu falei no começo? A gente veio do Pai a gente tem que, para o Pai a gente tem que voltar. Então nós, eu e meu marido, estamos na missão de voltar para o céu. Direcionar a nossa casa para o céu, apontar para o céu. Porque se a sua casa não está apontada para o céu, ela está apontada para o capiroto. Não tem meio termo. Está apontada para o mundo, para o capiroto, não está para o céu, não está para o céu, não tem meio termo, não tem meio céu. Vocês estão sob a mesma missão, que é criar um lar que vai para o céu, e você respeita a cadeira de liderança do seu marido. Ponto. Não é você ser funcionária, não é você ser escrava, não é você ser um idiota. Para de achar que submissão é isso. Vai estudar. Ah, Lara, o que eu faço? Estou perdida. Vai estudar. Você acha que as coisas que eu sei aqui foi caindo do céu na minha cabeça? As coisas que eu estou te contando aqui? Meu amor, é muito estudo.
é vivência espiritual, é ler livro. Cadê você? Sai um pouco do WhatsApp, sai um pouco do TikTok, vai comprar um livro falando sobre casamento, sobre matrimônio. Pra você entender. Bom, eu quero que você entenda, faça uma figurinha na sua cabeça do modelo ideal que o seu casamento tem que seguir. O homem, ele é como se fosse o telhado da casa. Você é o pilar que sustenta esse telhado e ambos estão sustentados numa fundação chamada Deus. Imagina isso, uma casinha aí na sua cabeça, o telhadinho, o pilar segurando esse telhadinho e embaixo tem uma base forte, Deus. Eu quero que sempre, todos os dias, várias vezes por dia, você lembre dessa imagem, porque eu sempre lembro dela. Aquela casinha que a gente desenhava quando a gente era criança, é tipo aquilo, só que com uma fundação Deus bem grande, assim, escrito. O homem está na posição de liderança, ele está acima. Porque ele é melhor? Não, não é porque ele é melhor. É a mesma coisa de eu falar que o telhado que está aqui na minha casa agora, ele é mais importante do que o pilar que está sustentando ele. O homem é o cabeça da casa. Como que a cabeça vai funcionar se não tem o coração mandando sangue para ela? Você percebe que é como se fosse um símbolo do infinito. É um jogando para o outro. Não tem como te separar. Casamento é isso. A submissão é isso. A liderança masculina é isso. Deixar o seu homem ser o telhado. Você não foi feita para ser telhado. Para de subestimar a inteligência de Deus. Você é pilar. Você já nasceu com todas as ferramentas dentro de você. Talvez a sua educação, as coisas que você viveu, as suas dores, deixaram suas ferramentas ali, ó, jogadas no meio de um monte de entulho emocional, um monte de trauma, sei lá. Mas elas estão ali. Você só precisa organizar a bagunça para achar essas ferramentas e, ó, orar, se informar para você saber usar elas. Toda mulher nasce com plena capacidade de ser pilar de uma casa. Se você vai ser ou não, depende da sua trajetória. Depende do que você vai acreditar. Depende do que você vai lutar para ter. Tá? Então, o telhado que está aqui em cima da minha cabeça, ele está me protegendo. Mas, se não tivesse esse pilar aqui do lado, amor, estava tudo caindo na minha cabeça aqui agora. O pilar, ele é importantíssimo. Só que ele vai cobrir a minha cabeça? Não. Mas sem ele, o telhado não tem sentido. E o telhado sozinho, sem o pilar, não tem sentido também. É a mesma coisa. Não é bom que o homem esteja só. Nós nos complementamos. Nós somos diferentes. Nós temos papéis diferentes. Mas temos igual dignidade. E nos completamos. Essa é a beleza do casamento. Essa é a beleza de existir homens e mulheres. Deus é um Deus de ordem. Deus delibera papéis para se ter ordem. Respeite os seus papéis. Homem telhado, mulher pilar. Deus fundação. Sem a fundação, o que cai? Tudo. O pilar desmorona, o telhado desmorona, acabou, não tem casa. Então tem que estar tudo com a fundação Deus. Se não tem Deus, não tem. Você não entendeu o matrimônio, não é um matrimônio, não é sacramento, está errado. É uma trindade. Deus se fez carne, Jesus veio para a terra, Deus encarnou, o Verbo se fez carne, veio por uma família. Maria e José. Olha como Deus ama famílias, olha como família é uma coisa santa. Família é um projeto de Deus. E o casamento é a base da família. E nós, mulheres, somos essenciais para esse casamento fluir. Somos essenciais. Tá bom? Para vocês terem ideia, quando Deus fala da mulher como auxiliadora, ele não quer dizer da mulher como uma espécie de secretária, uma funcionária, uma cuidadora do homem. Não é nesse sentido. Essa palavra na Bíblia, auxiliadora, no hebraico, ela é Ezer. Ezer está ligado ali, é como se fosse resgate, socorro, sabe? Então, nós mulheres, quando falar, você, a esposa auxiliadora do marido, a mulher, ela resgata o homem. Nós temos esse poder, minha filha. Está dentro de você aí. Ah, eu nasci sem ele. Não nasceu. Falar que você nasceu sem ele é subestimar a inteligência de Deus de novo.
Você só não está achando. Você só precisa ali encontrar. Ó, fazer escavação ali que está dentro de algum buraco aí de você, mas ele está. Nascemos com a função de resgate. Resgatar o homem dele mesmo. Porque o homem, ele é muito mais propício a se perder no próprio egoísmo. Se perder na própria soberba. Se perder nos próprios prazeres. Gente, você pode observar. Um homem quando... Você pode observar um casal assim disfuncional que o homem é muito passivo, sabe? A mulher é a líder da casa. Como eu falei, a cadeira da liderança tem que estar ocupada. Quando é a mulher que está ocupando, quando o homem é passivo, você pode escrever o que eu estou aqui te falando. Ele vai preencher esse vazio com alguma coisa. É aposta, é bebida, é pornografia, é droga. Eu não sei o que é, mas ele vai preencher. É, sei lá, uma vida boêmia, de ficar saindo todo dia com um amigo. Não sei, mas ele vai preencher. Você pode ter certeza disso que eu estou te falando. Pode ter certeza. Então, nós temos a missão de resgatar o nosso homem dele mesmo. Ai, Lara, mas eu não quero isso, então não caso. Quem falou que ia ser fácil? Quem falou que ia ser bonitinho? Não casa, então. Você acha que uma coisa que é caminho de santificação vai ser fácil? Não vai. Não vai. E só só tendo sabedoria e sendo intercessora que a gente consegue, de fato, fazer um resgate. E eu vou te falar, nós mulheres temos o poder de extrair do nosso homem ou melhor ou pior. Você está extraindo o que do seu? O melhor ou o pior? Quantas histórias a gente fica sabendo de mulheres que acabaram com a vida de homem? Gente, a mulher, a gente gera vida dentro de nós. A gente tem plena capacidade de destruir também. A gente é extremamente poderosa, extremamente destrutiva quando a gente está desalinhada, quando a gente está longe de Deus, quando a gente não entende nosso papel. A gente é destrutiva, a gente é o cão dentro da nossa casa. Se você estiver desalinhada. O único jeito, minha amiga, de edificar, de extrair o melhor, é estando alinhada com Deus. Por quê? Porque para você extrair o melhor dos seus filhos, do seu marido, você tem que ver o melhor neles. E o que eu vejo também todos os dias nos meus atendimentos? Mulheres que só veem o pior do marido. Só vê o pior. Enquanto você estiver só vendo o pior nele, você não vai conseguir extrair o que é bom. E a sua função uma das principais é essa. Resgate, Ezer. Lembra de eu falar? Que a auxiliadora vem do hebraico Ezer. Resgate. Como que você vai resgatar uma coisa que nem você acredita que existe? E acredite, tem que ter alguma coisa boa aí, porque você casou com ele, fez filho com ele. Para de vibrar só na crítica. Gente, a mulher crítica, eu falo por experiência própria, porque eu já fui essa mulher, você acaba com o seu casamento. Você destrói, você segrega. Acaba com o casamento. Então está na hora de você começar a olhar para o seu marido, para os seus filhos e extrair o melhor deles. Você ajusta com doçura e paciência e persistência o que tem que ser ajustado e você sempre reforça o que tem de bom. Isso é incrível. Porque muitas mulheres... Nossa, eu já cansei de ouvir essa. Lara, eu trabalho, eu sou bem-sucedida, eu ganho não sei quantos mil por mês, eu sou bonita, não sei o que, não sei o que, não sei o que, meu casamento está acabando. Ah, mas é todo dia isso. Por quê? Porque nos foi ensinado assim. Que quanto mais a gente trabalha, mais dinheiro a gente ganha, quanto mais coisa a gente faz, mais o nosso casamento vai ser feliz, uai. Meu marido vai ser muito grato a mim e a gente vai ser feliz. Você vai dar com os burros na água. Não vai funcionar. Não é isso. Sabe o que homem quer, minha amiga? Homem quer uma mulher que respeite ele. Para você respeitar alguém, você tem que ver o que tem de melhor na pessoa. Homem quer liderança. Todo homem quer liderança. Ah, mas meu marido é muito passivo. Acredita. No fundo ali, ele quer a liderança da casa. Mas quem que não está entregando? Desculpa, gente. Quem que não está entregando a liderança? Gente, minha garganta tá meio ruim desde ontem, tá? Desculpa. Igual eu falei para uma seguidora minha, ela falando, meu marido é muito passivo, meu marido isso, meu marido aquilo.
Aí ela foi me falar, mas aí ele não faz, eu vou lá e faço. Aconteceu isso, aí eu fui lá e resolvi. A moça tá resolvendo tudo. Você tá na cadeira da liderança, só cabe um nela. Sai dela, pro seu marido poder sentar. Às vezes você vai sair e ele vai demorar um pouquinho para sentar, mas ele vai, não volta pra cadeira não, deixa ela lá. Mas como é que ele volta? Você tem que respeitar ele. A gente tem que respeitar o nosso marido, a liderança dele, a masculinidade dele, deixar ele ser homem. Tem mulher que quer outra mulher dentro de casa. Meu marido é muito distraído. Bem-vinda ao mundo real. Homem é distraído. Meu marido, o menino tava com o catarro escorrendo do nariz e não viu. Meu marido não... Meu amor, o homem não enxerga detalhe. E ele tem que ser assim. Sabe por quê? Porque ele é telhado. Você já viu, igual eu falei esses dias num vídeo, você vai pegar um papel de parede delicado, cheio de arabesco, não sei o quê, vai colocar no telhado da sua casa para te proteger da chuva? Não, meu amor, é telha de barro. É brita, concreto. Tem que ser bruto para ser telhado. Homem não pode ser excessivamente detalhista. Não pode ser nojinho. Homem tem que ter essa coisa meio chucra, no bom sentido de chucro. Porque senão ele não consegue. Ele tem que ter peito de aço, o homem. Para de querer que seu homem seja mulher. Você não reflete a glória dele quando você quer que ele seja mulher. E outra coisa, quando a gente fala de liderança masculina, todo mundo, como assim? Por que você quer ser a líder? Rainha da cocada? Você acha que Deus vai falar alguma coisa pra gente fazer que vai ser pro nosso mal? Então você não acredita em Deus, não sei que Deus é esse que você está acreditando. Meu amor, você não tem noção da exigência que Deus faz para um homem. Porque a Bíblia fala que a gente tem que ser submissa, a Bíblia fala, blá, blá, a Bíblia é machista. Você nunca leu a Bíblia, então. Você nunca leu a Bíblia. Como falei, é pesada a carga do homem. Deus, você tem noção, Deus fala pro homem, fala que o homem, quando ele não honra a esposa, quando não a trata com dignidade, com amor, as orações dele não chegam ao céu. Ele é um excomungado praticamente. A oração dele não chega ao céu. É como se Deus tampasse o ouvido. Você tem noção disso? Tanto que Deus é exigente com os homens também? Meu amor, a liderança tem peso. Quanto mais em cima você está, mais responsabilidade você tem, mais as suas decisões afetam os que estão sob a sua liderança. E o homem líder, ele se submete a todos. Que eu sou submissa, como assim? O líder, ele se submete a todos, sabe por quê? Porque o bem-estar geral está acima do dele. Porque não se trata dele mais. O líder, ele está ali para proteger, para as coisas atingirem ele primeiro. Ele está ali pensando no bem-estar de todo mundo e depois no dele. É sacrifício. O homem foi feito para se sacrificar. Que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu. Ele se sacrificou, ele passou por dor. Olha o peso da liderança. Você não foi feita para isso. O seu papel é outro. E a gente vai falar mais dele aqui agora. Bom, nós temos que ser intercessoras dentro da nossa casa. E um primeiro passo para você entender o que é ser intercessora é você entender que o espiritual ele existe. E ele tem um poder muito grande no mundo físico. Gente, assim, o mundo ele é espiritual, basicamente. A gente está aqui no mundo físico e tal, mas o espiritual ele tem um poder enorme, enorme sobre nós. E tem o bem e tem o mal. Tem o que vem de Deus e tem o que não vem de Deus. Vem lá de baixo, vem do mal. E entenda sempre que o mal vai odiar tudo que Deus ama. O que Deus ama? Famílias, casamentos. O mal odeia família. O mal odeia casamento. E o mal, ele tá sempre espreitando a gente. Porque o mal ele é tipo uma serpente. Ele vai ali sorrateiro e ele entra pelas brechas. A gente dá brecha o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante. Porque senão o mal, ele vai entrar. Ele vai entrar.
E uma coisa importante, para o mal entrar, geralmente ele vai se revestir de bem, tá? Então, por exemplo, às vezes você está numa crise no seu casamento, aí você pensa assim, não, mas eu vou terminar com esse homem, que está muito difícil, meu marido isso, meu marido aquilo, eu vou ser uma mulher livre, eu vou sair, eu vou beijar muito na boca. Olha o mal travestido de bem. O mal tá aí, sentado no sofá da sua sala, mas você tá achando que é liberdade, prazer, né? Você tá achando que é tudo isso. O mal ele se traveste de bem e entra dentro da sua casa. Quando você vê, ele tá deitado no seu sofá, tomando conta da sua casa, seu casamento tá indo lá pro ralo. Por isso que é muito importante a gente ter conhecimento espiritual. Amor, não tem como você ser esposa se você não tem conhecimento espiritual. Você nunca vai exercer seu papel de uma maneira decente, de uma maneira alinhada com Deus, alinhada com o sagrado. Você tem que entender o mundo espiritual. Como que eu entendo? Você tem que estudar. Porque se eu for falar aqui de mundo espiritual, eu vou ficar 3 horas aqui falando. Vai estudar. Vai ver vídeo no YouTube, vai comprar livro. Tem que entender sobre espiritualidade. Tem que entender que o mal nos espreita. E o mal ele vai entrar nas brechas mais sem vergonhas do mundo. Na sua TPM, que é quando você fica vulnerável, irritada, sem paciência, que tudo que seu marido fez um mês inteiro volta para sua cabeça. Ah, o mal vai entrar aí. Aí você vai querer terminar com ele. Quantas mulheres que falam, nossa, tô na minha TPM, terminei com meu marido, mas já voltei, passou. Eu falo isso por experiência própria, porque eu de TPM também, nossa senhora. Mas a gente tem que estar vigilante. Opa, peraí. Eu tô com essa raiva toda, essa raiva não é minha. Tá desproporcional. Você percebe tanto que é importante estar vigilante? Ah, não, peraí, deixa eu olhar que dia que é hoje. Ah, aqui ó, TPM. Ah, é porque eu tô cansada, ó. Tô 2 dias sem dormir porque o Joãozinho tá com virose. Tô cansado. O cansaço é uma brecha. Aqui em casa, por exemplo, o cansaço é um calcanhar de Aquiles pra mim. Eu cansada, eu viro uma chave em mim, assim. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que se fortalecer. Opa, tô cansada, opa, peraí, vou descansar. Ah, tô de TPM. Ficar mais reclusa, vou evitar conversas mais densas aqui nesse período da TPM. Deixa passar e depois a gente conversa sobre aquele questão. Tem que ter sabedoria, jogo de cintura. Sabe qual que é um dos nossos superpoderes como mulher? Observação. Poder de observação. Então você está sempre ali observando a si mesma, observando seu marido, seus filhos. A mulher, ela tem uma capacidade surreal de observação. Pergunta para um homem, amor, como que é a casa da sua mãe? Como que é o móvel que tem no seu... Ele não sabe, a gente sabe. A gente observa as coisas. A gente entra num lugar e a gente sabe todas as coisas que tem para ser ajustado naquele lugar. Não é assim? Você entra na sua cozinha, nossa, tem que lavar aqueles azulejos ali, ó, tá tudo manchado de gordura. Nossa, mas não sei o quê. Nossa, aquela vasilha ali tem 2 dias que tá ali com água, com comida dentro da pia. A gente olha para o lugar, a gente sabe todos os problemas que precisam resolvidos naquele lugar. Observação é um superpoder nosso. E a gente tem que observar não só a nossa casa, tem que observar as pessoas, né? Então a gente tem que estar vigilante com a gente e observadora com os outros também, com o nosso marido, com o nosso filho. Opa, peraí, meu filho tá nervoso esses dias, o que será que tá acontecendo? Será que é dente nascendo? Será que tá acontecendo alguma coisa na escola? Será que é porque eu e o pai dele não tá muito bem, aí tá refletindo nele? Olha o poder da observação. Minha amiga, se você quiser sossego eterno, não case, não tenha filho, tá? Porque é uma responsabilidade enorme. Mas é um caminho de santificação também enorme, que é o que mais importa. Tá bom? E outro, espiritual, a gente só combate com o espiritual. Então não tem como você proteger a sua família espiritualmente falando se você não se alimenta espiritualmente. Qual foi a última vez que você foi numa igreja? Qual foi a última vez que você orou? Que é uma das coisas mais importantes. Oração não é, não, eu vou orar hoje, aí, sei lá, quinta que vem eu vou orar.
Você tem que comer todo dia, não tem? Você toma café, almoça, janta para alimentar a sua carne. Seu espírito tem que ser alimentado também, meu amor. Só que não é com carne, pão, é com oração. É indo à igreja, é louvando a Deus, é tendo momentos de introspecção. Gente, inclusive isso é muito importante, os momentos de introspecção. Tem mulheres que ficam sempre com muito barulho na cabeça. Então é menino gritando, aí vai para a cozinha lavar vasilha, aí tá a rádio com volume no talo, não sei o quê. É muito importante você ter pelo menos ali 5 minutinhos de silêncio para você se internalizar. Porque é como se fosse uma oração silenciosa, sabe? É como se fosse uma meditação. É muito importante, tá? Então, o espiritual se combate com o espiritual. Tem que orar todos os dias. Inclusive, eu sempre falo para vocês, orem pelos maridos de vocês, pelos filhos também. Não é Deus proteja meu marido, meu filho, amém. Não. Não. Não que não seja válido você falar isso, é válido também. Mas você tem que fazer orações baseadas nas suas observações. Lembra que eu falei que um dos nossos superpoderes é a observação? Então, por exemplo, sei lá, seu marido trabalha numa empresa e, sei lá, tem uma possibilidade dele ser promovido. Para você saber isso, você tem que conversar com ele. Por isso que é muito importante a gente ter interesse nos assuntos do nosso marido também. Você tem interesse pelas coisas dele? Perguntar do trabalho, mas não aquela coisa genérica ali. Ai, como é que foi no trabalho? Não, pergunta mesmo. E aí, como é que... E o Cleitinho lá do trabalho? Sabe, pergunta coisas específicas. Perguntar do time de futebol dele. Sei lá, tem interesse nas coisas dele. Por quê? Porque quando você tem interesse pelas coisas do seu marido, você fica ciente das pautas ali da sua casa. Você já tem as pautas das orações ali. Entendeu? Aí você vai, né, orar pelo seu marido. Senhor, eu peço que se for da tua vontade, que o meu marido seja promovido, se for para ser bênção, se for para vir do Senhor, que o meu marido seja promovido no trabalho dele. Proteja meu marido no caminho para o trabalho, guarde ele de todo acidente, de assaltos, proteja ele de todo mal. Guarda a minha casa. Eu consagro minha casa ao Senhor. Você já falou essa frase nas suas orações? Gente, isso é muito poderoso. Uma vez eu ouvi uma frase que falava que Jesus é um gentleman. Ele só entra se você abrir a porta. Você já abriu a porta da sua casa? Já falou, Jesus aqui, ó. Pode entrar, essa casa é consagrada ao Senhor. Se você for católica, Nossa Senhora, essa casa é consagrada à Senhora. Pode entrar. Joga seu manto aqui em cima e é isso. Guarda meu filho, guarda meu marido. Inclusive, uma coisa que eu vejo que poucas mães fazem, poucas mulheres fazem, interceder pelos filhos também. Não é só rezar, orar, falar, Deus, guarda meu filho. Não, você já, enquanto ele dormia, colocou a mão na cabeça dele e falou, filho, eu como mãe intercedo por você e eu declaro sobre a sua vida um casamento feliz, que você tenha uma companheira idônea, uma mulher abençoada, uma mulher cristã, que você tenha uma linhagem, né, que você tenha uma prole feliz, saudável, que o seu lar seja feliz, que onde você puser os seus pés, que prospere. Eu sempre falo isso com a mão na cabeça do Alfredo. É uma frase que eu sempre falo, onde você puser a sola dos meus pés, meu filho, Jesus vai estar. E aquilo vai prosperar. Eu profetizo sobre a vida dele um casamento feliz. Você já profetizou isso sobre o seu filho? Não é uma vez. Faz isso sempre. Seu filho está dormindo, põe a mão na cabeça dele. Profetiza saúde, força, coragem, dignidade, virtudes. Eu fico vendo mulher terceirizando isso. Que eu vou levar na benzedeira, eu vou levar... Amor, você é a maior autoridade espiritual que tem dentro da sua casa. Você e seu marido é muito forte. Oração de esposa, oração de mãe é muito forte. Mas sua oração ela ganha potência quando ela tem rendição, primeira coisa. Então você tem que sair do controle, né? Você tem que entender que as coisas não passam por você, né? Não dependem 100% de você, não. Deus está ali, você faz ali a sua parte, mas elas não estão no seu controle. Então é rendição, tipo assim, Deus aqui, ó. Eu só vou até aqui. A partir daqui o Senhor tem que me capacitar, porque eu não dou conta.
Humildade, rendição, Deus valoriza isso. Porque quando você tem aquela soberba de achar que você está no controle de tudo, você tira Deus do lugar dele, que é o lugar de Deus, que ninguém pode ocupar. Entende? Então tem que ter rendição e você tem que estar cada vez mais perto da graça, estado de graça. Então você tem que ajustar as coisas aí na sua casa. Então, por exemplo, se você está bebendo demais, você tem que começar a corrigir isso. Porque quando você bebe demais, passa do limite, a bebida ganhou de você, você não ganhou da bebida. Isso te enfraquece. Isso te tira do estado de graça. Então, quando você fica fazendo discórdiazinha na família, errado. Não adianta você querer ser uma esposa intercessora, sendo que você não está ali ajustando as coisas em você mesmo, curando coisas em você, para estar nos caminhos de Deus. Porque quando você se esforça ali para estar, né, seguindo o que Deus fala, Deus valoriza isso. Você vai falhar. Você vai falhar em vários pontos, porque você é humana. Mas você vai tentando, vai tentando. Deus valoriza isso. E as nossas orações, elas vão ganhando potência, a gente vai ganhando intimidade com Deus. E isso é essencial. Toda mulher tem que ter intimidade com Deus. Porque nós somos telhados espirituais da nossa casa. Tá bom? Um ponto muito importante. Eu falei para vocês, né? Refletirem a glória do homem, né? E a glória da sua casa? A casa mesmo. Parede, né? A casa que você mora. Gente, nós somos a identidade da nossa casa. A casa, ela tem a nossa identidade. Então, a casa, ela vai ter seu cheiro. Ela tem o cheiro do seu perfume, do seu hidratante. O tapete vai ser com as estampas que você gosta. A estante vai ter coisas que você gosta. Os vasos vão ter as flores que você mais gosta. Você é a identidade da sua casa, você é a alma da sua casa. Como que está sendo a alma da sua casa agora? Lara, mas o que isso tem a ver? Tudo. Tudo. É como se Deus tivesse criado o homem para o mundo, para resolver as coisas do mundo, os combates do mundo ali, e nós os combates do lar. Entendeu? O homem, ele tem sobre os ombros dele a obrigação de nos dar segurança e paz na cabeça para a gente estar focado aqui na nossa casa. Não quer dizer que você não possa trabalhar fora, construir carreira, estudar, não é nada disso. Mas você tem que entender, você tem sim que cuidar da sua casa. Mesmo que você tenha funcionária, cuide da sua casa. Isso é uma coisa que eu, inclusive, tenho que melhorar. Admito aqui. Eu tenho dificuldade nisso. Aí lembra que eu falei lá no começo? A tríade da superação, que é você se conhecer, se aceitar e se superar. Entendo que eu tenho dificuldade com casa, ok, aceito isso, vou me superar. E é dia após dia. Tá? Então, como eu falei, Deus é um Deus de ordem. Então, vamos tentar manter a casa em ordem. Eu sei que nunca vai ser, né, como se a sua casa fosse um showroom, né? Até porque showroom não tem pessoas morando nele, né? Eu entendo que uma casa que tem 3, 4 crianças, né, não vai ser impecável. A gente tem que ter expectativas reais também. Mas vamos manter a ordem, né, na medida do possível. E uma parte muito importante é a gente também transformar essa casa num lar. Então, coloque pontos de aconchego na sua casa. A sua casa tem um porta-retrato com as fotos, com a foto de vocês, né, a família toda junta? Vai, imprime uma foto, compra um porta-retrato lá na Shopee, coloca no móvel da televisão, coloca num aparador. Se você é uma pessoa que, né, católica, coloca uma imagem de um santo que você admira, de Nossa Senhora. Eu tenho aqui Nossa Senhora do Rosário. Isso tem um poder muito grande, porque isso vai criando toques de aconchego e simbologias. Então, quando você coloca uma foto da sua família num momento feliz, isso é uma simbologia legal. Quando você coloca um quadro com uma paisagem com um campo de flores lindo, é uma simbologia legal. E seus filhos, o seu marido, eles estão consumindo aquilo, mesmo que inconscientemente. Essas coisas, elas entram no nosso imaginário.
O belo tem esse poder no nosso imaginário. Então é muito importante a gente investir em aconchego na nossa casa, né? Colocar uma flor, né? Uma plantinha aqui, uma almofadinha colorida. Não precisa ser coisa cara para ser aconchegante. Pelo contrário, quantas casas simples a gente já viu que tem aconchego e casas chiquérrimas que não tem aconchego nenhum. Então vamos investir no aconchego, nas simbologias dentro da nossa casa, porque é um dos papéis que Deus designou para nós, tá? E um ponto muito importante, não adianta você... O quê? Ah, quero, gente, minha água tá acabando. Não adianta eu ficar aqui falando, esposa intercessora, ter conhecimento espiritual, não sei o que, não sei o que. Tá, mas tem a parte do seu casamento ali, né? Estamos aqui na Terra, né? E tem as coisas aqui que a gente tem que estar atenta também. E eu vou falar aqui umas coisas que eu acho muito importantes para vocês gerarem, sabe o quê? Encanto da parte do marido de vocês. O nosso marido tem que ter encanto por nós. Sabe? Obrigada, João. Gente, desculpa que minha garganta tá meio ruim. Porque quando o nosso marido ele tem esse encanto por nós, ele se fortalece para viver a liderança dele melhor. Fica mais natural para ele. Assim como para nós, quando a gente, né, quando o nosso marido faz alguma coisa que protege a gente, que gera segurança, é muito natural que a gente fique, né, carinhosa, doce. Quando a gente gera esse encanto no homem, é muito natural para ele ir caminhando com uma liderança. Às vezes seu marido nem está na liderança da casa ainda, mas ele está caminhando. Ou se ele já está, você reforça isso, tá? Eu vou falar aqui alguns pontos importantes. Primeiro ponto, carinho, respeito, amor e doçura. Carinho, respeito, amor e doçura. As mulheres perderam isso. O negócio da doçura. Eu nunca vi tanta mulher amarga. Só fala gritando. Ou então só fala desdenhando. É uma das coisas que eu mais vejo. Mulher desdenhando do marido. Porque ela acha que quando ela desdenha do marido, ela se coloca mais pra cima. Eu acho que é inconsciente ela acha isso. Quando ela desdenha, quando ela diminui o marido na frente dos outros, né? Quando ela, sei lá, faz uma brincadeirinha ali de mau gosto, ela se coloca superior e isso é uma coisa legal, reforça ali o casamento. Sei lá, o que pensa, tá errado. Nós, mulheres, temos que refletir a glória do homem. Temos que respeitar nosso marido. Para de ficar fazendo gracinha, para de diminuir seu homem. É a pior coisa que você faz. Sabe por que acontece? Quando você começa a diminuir seu marido, você começa a agir que nem mãe. Não quer dizer que ali, em alguns momentos, a gente tem uma coisa meio maternal com o marido da gente. Tem os momentos, às vezes, seu marido doente, aí o homem fica meloso, doente, não sei o quê. Ok, exceções. Mas quando a gente entra nesse modo de crítica, a gente fica igual mãe. Ah, que você é isso. Minha amiga, acabou o encanto. Ali, ó, sem encanto. Você tem que manter o seu marido encantado por você. Não é encantado no sentido místico, que você vai jogar uma magia. Né? Não, é encantado no sentido de, nossa, essa mulher é muito preciosa, eu tenho que cuidar dela. A submissão, inclusive, nos coloca numa posição de preciosidade, né? Quando você vê ali na Vivara um anel lindo de diamante, ele tá ali numa almofadinha de veludo, não sei o quê, com uma vitrine, né, todo blindadinho. É porque ele é muito frágil, ele vai se despedaçar? Não, é porque ele é precioso. Deus fez o homem telhado porque nós temos essa delicadeza, essa fragilidade, mas não no sentido de fraqueza, no sentido de sermos mais delicados. É como se nós fôssemos um diamante. Oi, filhote. O Alfredo tá ali. Entende? Então você tem que controlar um pouco. Você vai no parquinho, né? Hã? Ah, gente, o Alfredo quer pedir bênção pra mim. Deus te abençoe, meu filho. Dá um beijinho aqui para seus seguidores. Falou, oi, seguidores, eu sou lindo. Tchau, viu? Deus te abençoe. Te amo, tá? Vai lá pro parquinho. Enfim, precisamos resgatar a doçura,
tá? E não tem como você resgatar a doçura se você continua crítica. Ah, eu recebo em toda a caixinha mensagem de mulheres falando: Lara, meu marido é muito passivo. Lara, você fala de submissão. Eu quero ser submissa, mas meu marido é um bundão. Tem mulher que fala: meu marido é um bundão. Amor, eu admito aqui que nem todo homem vai vir com a liderança já enraizada na cabeça dele, tá tudo certo. Mas você vai ter que entender que não é através da crítica que você vai conseguir. Lembra do que eu falei da auxiliadora, Ezer, a mulher que resgata? A gente só consegue resgatar o homem quando ele está encantado por nós. Crítica não gera encanto. Não quer dizer que em nenhum momento da sua vida você vai poder falar uma coisa para o seu marido que ele tem que melhorar. Só que tem jeitos de falar isso. E a maior parte das mulheres fala como se fosse uma mãe, e uma mãe não carinhosa. Uma mãe arrogante. Sabe aquela mãe imbecil? A maioria das mulheres fala assim com o marido. Não está refletindo a glória do homem, não adianta. Não vai funcionar. Tá? Então, até para você falar as coisas que seu marido tem que melhorar, você tem que ter doçura, jeito. Tem que ter paciência. As mulheres não têm paciência hoje. Ai, eu não tenho paciência. Eu também não, amor. Mas sabe quem que é paciente? Deus. Aí o que eu falo? Deus, é o seguinte. Eu não consigo sozinho. Me capacita, Senhor, porque eu quero ter um lar de acordo com o que o Senhor fala. Eu não quero a liderança da casa. Mas o meu marido é passivo. Então o Senhor me capacita, mostra para mim o que eu tenho que ajustar em mim e, por favor, me dê paciência para eu ser doce, para falar as coisas para o meu marido. Minha amiga, se você não consegue ir até certo ponto, se você só vai até certo ponto, você precisa de mais, Deus que enche. É nessa hora que você faz uma frase só: Deus me capacita, eu não consigo sozinha. Acabou, rendição. Deus honra a gente quando a gente se rende e quando a gente quer seguir o caminho dele. Você está querendo seguir, você está rendida. Você pode ter certeza que ele ouviu sua oração. Nenhuma oração volta vazia. Tá? Então, carinho, respeito, amor e doçura. Respeite seu marido. Ah, meu marido é um bundão. Respeite seu marido bundão, porque ele não vai deixar de ser bundão enquanto você não mostrar respeito por ele. Lembre-se, o homem só muda quando ele está encantado pela mulher. A gente só resgata o homem quando ele está encantado por nós. Porque a gente ganha poder. Esse encantamento, juntamente com a sua espiritualidade, né, com sua intimidade com Deus, minha amiga, você tem uma ferramenta poderosíssima. Tá? Um outro ponto que eu sei que poucas pessoas falam: sorriso. Você não tem noção do poder do seu sorriso dentro da sua casa. Eu tenho 34 anos. 34. Quando eu chego na casa dos meus pais e a minha mãe tá com a cara fechada, eu fico tão angustiada. Tá assim, sabe, meio cabisbaixo. Sorriso. Vamos exercitar o sorriso? Eu sei que não é fácil. Eu sou uma pessoa que tem tendência a não sorrir tanto. Eu sou uma pessoa de expressão fechada. Juro que eu estou tentando mudar isso. Sorrir mais. Ser mais leve. Nós mulheres temos muitas caixas abertas na nossa cabeça. A gente tem que saber controlar isso. Por isso que é importante a gente falar: Deus me capacita. Deus me orienta. E muitas vezes Deus vai agir com coisas aqui da terra mesmo. Você fazendo uma terapia, você se conhecendo, você fazendo, sei lá, um curso, você assistindo uma aula igual você está assistindo aqui agora. Tá bom? Sorria. Tá? Paz dosada. Todo homem precisa de paz. Eu estava assistindo semana passada um filme muito bom, chama A Prova de Fogo. Sugiro que todas vocês assistam, tem na Amazon, tá? Tem no YouTube também, só que a qualidade é horrível. Tem uma parte lá que ele fala que ele quer divorciar da mulher dele, não sei o quê. Aí o pai dele pergunta: mas o que você quer? Você quer divorciar? Ele falou: pai, eu quero paz. Todo homem quer paz. Tem mulher que não oferece paz pro homem. Igual eu falei ontem na postagem que eu fiz. O homem ele precisa de um momento ali de sossego, de paz, para ele organizar os divertidamente dele. Tá? Então a paz dosada não quer dizer paz. Você viu que eu não falei paz, eu falei paz dosada. Por quê? Paz quer dizer que você vai deixar seu homem ali, né,
confortável? Não, porque ele é líder, ele não pode estar no conforto absoluto. Mas dê pro seu líder um momento ali de paz para ele organizar a cabecinha dele. Homem precisa de um momento assim, ó, tá? Nós mulheres, quando a gente está cansada, a gente costuma sair para tomar café com uma amiga, conversar, chorar as pitangas, não é? Homem não costuma ser assim, não. Homem geralmente fica mais calado, aí ele organiza a cabeça dele, pronto. É isso. Então, ofereça um momento de paz pro seu marido, tá bom? E eu não podia deixar de falar de sexo, né? Ai, Lara, é o que é? Não adianta você ficar indo, vai na missa, aí vai no terço das mães, vai não sei o quê, se você tá há 30, 60 dias sem fazer nada com seu marido. Não adianta, amiga. Não adianta. Homem é assim. Homem é muito importante para o homem isso. Assim como para a gente é importante se sentir segura, a gente gosta de ser mimada, a gente gosta. Para o homem, sexo. Minha amiga, você tá ali, ó, se fortalecendo espiritualmente. Você tá saindo da cadeira da liderança, né, que tem muita mulher que está ocupando ela, ou então você está respeitando ali seu marido. Você está sendo carinhosa, está se melhorando, sendo humilde, entendendo que você tem coisas para melhorar também. Tá trabalhando mais o sorriso, né? Tá com o sexo ali em dia, minha amiga, ó, tudo vai se encaixando, ó. Não vai ser um milagre, mas as coisas vão se encaixando aos poucos. Isso aqui que eu falei para vocês é muito poderoso. É muito poderoso. E muitas mulheres negligenciam isso aqui. Elas acham que vão salvar o casamento delas sendo extremamente fodas, mostrando que não precisa dele. Quem que te falou isso? Lembra que eu falei lá no começo da aula? Quais foram as crenças que te foram colocadas? Ah, uma das principais que colocam na cabeça das mulheres: você não precisa de homem. Então, quanto mais, é como se assim, quanto mais você reforçasse que você não precisa dele, mais ele vai te dar valor. Não vai. Isso não gera encantamento. Você quer saber a verdade? Homem não tá nem aí se você ganha R$0, R$2.000 ou R$30.000. A não ser que ele seja interesseiro, não é o caso aqui, né? Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí se você é a senhora independentona, ele não tá nem aí. Ele quer saber se você vai respeitá-lo como homem. Ele quer encantamento. Ele quer ser encantado. Respeite seu homem. Dê a cadeira da liderança para ele. Mantenha a frequência de furunfada em dia. Se fortaleça espiritualmente. Lara, meu marido não gosta de igreja, meu marido não gosta de... Meu marido é ateu. Paciência, vamos lá. Você começa você indo. Sempre recebo mensagem também, meu marido não vai para a igreja, não sei o que, você vai? Não, uai. Como é que você quer que seu marido vá? Você quer que caia um passo de mágica, né? O pozinho mágico e muda tudo? Não. Você tem que ir. Começa indo você. Começa a orar. Aí as coisas vão indo. Pede para Deus. Gente, inclusive, uma coisa muito importante. Falar. Deus, verbalizar para Deus. Deus, isso e isso. Deus, meu marido está afastado da igreja, me ajuda. E você não vai fazer uma oração e acabou. Todo dia. Deus me ajuda, eu quero, né, que nossa família, né, seja consolidada no Senhor, mas para isso acontecer de uma maneira íntegra, né, uma maneira total, meu marido também tem que estar junto. Então me ajuda. Toca o coração do meu marido. Se você for católica, fala para Nossa Senhora, ó. Nossa Senhora é especialista em amolecer coração duro. Ela vai entrando assim, ó, aos pouquinhos. Quando você vê, tem que ter paciência. Igual eu falei, nosso superpoder é observação, só que a gente tem que ter persistência. Casamento não é comida de micro-ondas que você põe lá e... Não, tem muita coisa que vai ser ali, ó, muitos dias, semanas, meses, tem outras que vão ser anos de trabalho. Mas é isso, como eu falei, é uma coisa sagrada e é um caminho de santificação. Então não tem como ser fast food. Tem coisa ali que vai ser longuíssimo prazo. Mas persista. O superpoder humano é a persistência. Tá? E aprenda a amar, a ver a beleza do dia a dia, da rotina do dia a dia. Que sempre falam para mim, Lara, a paixão acabou, mas ela tem que acabar. A paixão não foi feita para durar.
O amor não. Amor não morre. Ah, o amor acabou. Não, então não era amor. Porque Deus é amor, Deus acaba. Para de se apegar à paixonite. Para de achar que o seu casamento vai ser igual era na primeira semana de namoro. Namoro não sustenta casamento. Paixonite não sustenta casamento. O que sustenta casamento é o que é eterno. O que é eterno? Deus. Tudo que vem de Deus. Tá? Então, pare de achar que o seu casamento tem que acabar simplesmente porque não tem aquele fogo de quando vocês se conheceram. Não vai ter. Isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, não. Exige maturidade dos dois. Os dois têm que amadurecer junto, porque vai ficando cada vez melhor. Tudo vai ficando melhor. Tem que ter cumplicidade, tem que ter leveza, tem que ter respeito mútuo. E se seu marido ainda não age assim, que seja você a iniciadora. Não espere, não espere. Não faça nada do que eu falei aqui esperando que o seu marido na mesma hora vai mudar. Provavelmente não vai. Inclusive, quando a gente coloca o propósito de melhorar as coisas na nossa casa, aí que as coisas ficam ruins mesmo. Por quê? Porque a gente é colocado à prova. Mas eu vou te falar, Deus sempre honra. Persista. Ah, mas eu tô sozinho. Vai sozinha mesmo. Fala, Deus, ó, meu marido me ajuda. Tô sozinha aqui, querendo colocar o Senhor dentro da minha casa, me ajuda. Tem que ter essa humildade, tem que ter essa intimidade, senão não vai funcionar. Tá bom? Comecem a ver a beleza da vida comum e parar de amar a experiência de estar apaixonado. Isso é uma frase que eu anotei aqui para falar para vocês. Tem mulher que quer só a experiência de estar apaixonada, que é paixonite. Casamento não é paixonite. Casamento é uma coisa madura. É um pacto de sangue, de alma, de tudo. E quando você coloca Deus dentro da sua casa, e você é iniciadora, independente se seu marido está fazendo ou não, Deus vai te honrando e as coisas vão mudando, e você vai ver. Quando vocês vão amadurecendo junto, é muito melhor do que no começo. Por quê? Porque é mais evoluído. E tem que ter paciência, minha amiga. Tem que ter paciência. E para fechar aqui, você, a primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça, antes de você começar as mudanças aí na sua casa, não mude as coisas em você, na sua casa e esperando o retorno do seu marido. Só faça o que tem que ser feito. Não fica apegado a sentimento. Ah, porque eu tenho que ter vontade de tratar o meu marido bem quando ele foi um chucro comigo. Não quer dizer que você vai perder a sua dignidade e vai aceitar qualquer tratamento. Não. Você se impõe ali com respeito, sem alterar tom de voz, que é totalmente possível a gente se impor sem ser babaca, né? E você faz aquilo porque é certo, não esperando do outro. O maior motivo de divórcio, expectativa. As mulheres, às vezes, elas até querem mudança, mas elas pautam a mudança delas no outro. Meu amor, tem que estar enraizado em Deus. Se não tiver em Deus, não vai dar certo. Então, você tá bufando de raiva do seu marido, e às vezes ele tá errado, e você continua agindo certo. Você não vai cair na estupidez, na ignorância, não vai desrespeitar ele. Por quê? É por causa dele? Também, mas principal é porque eu estou fazendo para Deus. Quando acabar essa aula aqui e você quiser fazer as coisas certo, entenda que você está fazendo para Deus, não está fazendo para o seu marido. Tem que estar enraizado em Deus, porque senão você vai esperar o retorno imediato do outro. E não vai funcionar. Faça o que tem que ser feito e faça o bem pelo seu casamento, pela sua família, sem esperar nada em troca. O dia que eu comecei a seguir isso, meu casamento mudou da água para o vinho. Que eu comecei a fazer o certo simplesmente porque eu tinha que fazer. Sem esperar retorno. E você vai ver que vai passar por uma fase muito difícil por um tempo, mas depois você vai magicamente perceber que o outro está mudando. Porque quando a gente muda um padrão de comportamento nosso, o outro é obrigado a mudar o dele. Pode não acontecer imediatamente. Às vezes vai acontecer até imediatamente em alguns pontos, mas vai acontecer. O casamento só se reestrutura assim, quando sai o ego. Não cabe ego no casamento. Trindade.
Você, seu marido e Deus. Não cabe ego aqui. Você tem que fazer o que tem que ser feito porque tem que ser feito. Porque é caminho de santificação e eu vou fazer o correto, vou fazer o que Deus mandou. Tá bom? Então, deixa eu só ver assim, se eu estou esquecendo algum detalhe. Vocês me desculpem minha voz, gente, quando eu estava meio... Para finalizar, eu vou falar só umas coisas aqui sobre a vida espiritual. Só mais um pouquinho. Invistam na vida espiritual de vocês, se informem sobre isso. Vão ler livros, vão ver vídeos, né, de pessoas realmente interessantes, né, no YouTube, enfim. Vão seguir pessoas relevantes, pessoas admiráveis mesmo, sabe? Vão ler livros, vão estudar, para vocês entenderem o mundo espiritual e se fortalecer. Entendam que as respostas das suas orações, tem que orar todo dia, tá, amor? Nem sempre vão ser imediatas, mas você orou e nenhuma palavra volta vazia. Você vai ver que você vai orar, pedir as coisas, e você vai vendo ali, ó, ao longo dos dias, das semanas, as coisas ali se ajustando, Deus te dando sinais. Mas para você estar ligada nisso, você tem que estar perto de Deus. Então você tem que levar Deus para dentro da sua casa, ajustar o que precisa ser ajustado. Tá? Entenda que quando a gente coloca Deus na nossa casa, no nosso casamento, a gente é colocado à prova, tá? Igual eu falei, durante uma fase tudo vai ficar mais difícil. Parece que tudo vai desmoronar na sua cabeça. Mas é assim mesmo. Cristo nos traz paz, mas de certo modo nos tira o sossego. É isso, vai ser assim, edificar a casa é isso. Essa ausência desse sossego, no sentido de a gente estar sempre ali vigilante, sempre, né, atenta aos nossos. Tá? Não vai esperando que vai ser um mar de rosas só porque você consagrou sua casa a Deus. Não. Vai ter desafio, vai ter problema. Mas o importante é que você vai estar em Deus. Tá? E tenha repertório. Então, igual eu falei, tem que estudar, tem que ler a Bíblia, você tem que ter um momento com Deus todos os dias. Não precisa ficar horas. Às vezes você tira ali 20 minutos do início do seu dia para ler um versículo, sei lá, rezar um terço. Inclusive você, né, que não tem nenhum problema, né? Isso aqui é uma ferramenta espiritual poderosíssima, tá? Eu não rezo todos os dias, mas eu rezo o terço quase todos os dias. Eu quero ajustar isso para ser todos os dias. Isso aqui é muito forte. Nossa, Lara, eu não sei rezar terço. Joga no YouTube. Terço hoje. 1000 vídeos. TV Aparecida. Tem terço todos os dias. Inclusive é o que eu assisto. Sabe quanto tempo para você rezar um terço? 20 minutos. 20 minutos. Isso aqui Nossa Senhora falou na aparição dela de Fátima, rezar o terço todos os dias, que é uma das principais, mais poderosas ferramentas espirituais que nós temos. Reza todos os dias. Independente da sua casa tá pura alegria, tá pura tristeza, reze todos os dias. Tá? Oração diária, terço, estudar sobre o mundo espiritual, estar atenta aos seus. Aí sim você vai, cada dia mais, ser uma melhor intercessora dentro do seu lar. Essa foi a nossa aula de hoje. E eu tô vendo ali longe o meu iPad e alguém perguntando, vai ficar gravado? Vai, tá? Essa aula vai ficar gravada e nós vamos mandar o acesso para vocês que estão aí. E depois a gente vai disponibilizar para venda para as outras pessoas que não participaram hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que Deus entre na sua casa e restaure seu casamento, seu lar. Espero que Deus te dê sabedoria. E lembre-se sempre, você nasceu com todas as ferramentas em você, você só precisa achá-las dentro de você, tá bom? Matrimônio é um caminho de santificação. Matrimônio é trindade. Esposa, esposa e Deus, Deus é amor. Onde tem amor não cabe ego. Continua fazendo o que tem que ser feito, tira o ego, faz o que tem que fazer e ponto, sem esperar nada em troca. Você vai ver as coisas acontecerem. Oração diária, terço diário e vão à missa. Ou você que é evangélica, vão ao culto, tá bom? Então é isso, obrigado pela presença de todos e Deus abençoe vocês e restaure a casa de vocês, hoje e sempre. Prontinho? Yes. Muito bom. Deixa eu ver se tem... Ai, minha garganta.